Nesta aula, vamos verificar a endocrinologia da reprodução, abordando a diferenciação sexual e a parte da endocrinologia da reprodução nos homens. O sexo é determinado pelo genótipo, basicamente, então, o cromossoma Y que vai determinar o sexo. A existência do cromossoma Y determina, então, o sexo masculino. As mulheres não têm, então, sexo. Na diferenciação sexual, então, a presença do cromossoma Y nas células germinativas vai fazer o quê? Com que haja um desenvolvimento, então, um fator determinante de testículos, que inicia a produção de múltiplas proteínas que vão fazer com que a gônada se diferencie num testículo. O testículo daí vai apresentar dois tipos de célula, célula de Leydig e célula de Sertoli. A célula de Sertoli secreta a testosterona que vai controlar o desenvolvimento do ducto wolffiano em estruturas acessórias masculinas, nas características masculinas nos genitais. E a célula de Sertoli secreta uma substância inibidora milleriana que promove, então, regressão do ducto milleriano. Então, inibe o desenvolvimento de caracteres femininos. O comportamento sexual ele também é determinado durante o desenvolvimento do embrião. Então, se for um embrião que está se desenvolvendo como masculino, como homem, então vai haver a produção de andrógenos, certo? Esses andrógenos vão circular e no cérebro eles vão dar a impressão do comportamento masculino. Só que esses andrógenos no cérebro, eles são convertidos a estrógenos. E são os estrógenos que dão, então, uma ação masculinizante. Se por algum acaso não ocorrer essa impressão do comportamento masculino, essa pessoa que tem todos os caracteres masculinos terá uma impressão de comportamento feminino. Então, vai se comportar como uma mulher, em termos de preferência sexual. E nas mulheres, os ovários, nesse período embrionário, não produzem estrógenos. E ainda por cima, o feto apresenta altos níveis de uma proteína estrógeno ligante. Então, nas mulheres não há estrógeno livre. Então, não há impressão do comportamento masculino e sim do comportamento feminino. Estrutura do sistema reprodutor masculino. Então, tem os órgãos acessórios, a vesícula seminal, que produz um fluido com nutrientes e antioxidantes. Então, entre esses substâncias que estão produzidas pela vesícula seminal, estão as prostaglandinas. As prostaglandinas estimulam a contração da musculatura lisa, então ajuda a passagem do espermatozoide através do trato reprodutivo da mulher. Tem as glândulas bulbo-uretrais que produzem um muco lubrificante, então facilita na hora da penetração. A próstata produz nutrientes para os espermatozoides, principalmente citrato, e também um líquido alcalino que neutraliza as secreções vaginais ácidas e ativa a motilidade do espermatozoide. Porque sem esse líquido alcalino, os espermatozoides não ficariam ativos na vagina da mulher. Aqui alguma coisa mais sobre a estrutura do sistema reprodutor. Apresenta ali os túbulos seminíferos, que são encontrados dentro dos testículos, a mesma coisa os ductos deferentes e o epidídimo, e o vaso deferente. Então, ali os espermatozoides são conduzidos por ali, vamos ver no outro desenho. A amostra ali, então, os espermatozoides vão ser produzidos naquela região e vão passar, então, por um tubo, onde entra, então, a secreção da vesícula seminal, da próstata e da glândula bulbo-uretral. Vai tudo para dentro da uretra. Certo? Então, ali, os túbulos seminíferos, segue pelos túbulos retos, uma rede testicular, epidídimo, vaso deferente, ampola e ducto ejaculatório, uretra. Nesse desenho temos aqui os testículos, apresenta, então, os túbulos seminíferos, onde são produzidos espermatozoides. Depois temos aqui uma rede, o epidídimo, outro túbulo. Segue, então, depois para o vaso deferente e sai dos testículos. Então, como falamos, túbulos seminíferos, túbulos retos, a rede testicular,
epidídimo e os vasos deferentes. Os testículos têm as células germinais, que darão origem ao espermatozoide, tem as células de Sertoli, que promoverão a nutrição das células germinais, e as células de Leydig, que produzem o hormônio testosterona e outros hormônios esteroides, que têm ação semelhante à testosterona. Então, aqui no desenho aparecem então as células de Leydig, aqui temos as células de Sertoli, aqui são as células germinais e produção de espermatozoides. E aqui é o interior do túbulo. Uma visão ampliada aqui mostrando então os capilares, as células de Leydig, mais externa. Depois temos aqui a célula de Sertoli e mostra aqui os diferentes estágios de desenvolvimento do espermatozoide. Hematogônio, espermatócito primário, secundário, espermátodo, enfim, aqui temos o espermatozoide. E aqui é o lumen do túbulo seminífero. A espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoide, é muito sensível às altas temperaturas corporais. Então, os testículos, durante o final da vida embrionária, o início da vida fora, descem para o escroto. Tá? Então, onde a temperatura pode ficar de 4 a 7 graus mais baixa que a temperatura corporal. O escroto possui músculos, né? Então, quando a temperatura está mais fria, os músculos contraem e elevam os testículos, deixam os testículos mais próximos do corpo. E quando está mais quente, os músculos relaxam e os testículos descem. Né? Então, o escroto fica mais comprido, para afastar do corpo, na maneira de regular a temperatura. Os homens apresentam também a barreira hematotesticular, que permite a criação de um meio adequado para espermatozoide. Por exemplo, essa região toda onde estão sendo desenvolvidos espermatozoides apresenta uma alta concentração de potássio para manter os espermatozoides em repouso. E também evita a passagem dos espermatozoides para o interstício, que provocaria reações inflamatórias. O epidídimo faz o armazenamento e maturação do espermatozoide. Aqui, o espermatozoide vai ganhar habilidade de movimento. Existe a absorção de grande parte do líquido produzido pelas células Sertoli e aumenta então a concentração do espermatozoide. Quando não há ejaculação durante um certo tempo no homem, os espermatozoides acabam sendo descarregados pela urina. E o sêmen apresenta como principal fonte energética um carboidrato, a frutose. Mais especificamente, então, sobre os hormônios, né? Temos aqui na região do encéfalo, no hipotálamo, são produzidos as quispeptinas 1 e 2, dois hormônios, né? Que promovem a diferenciação sexual do encéfalo, o ajuste da puberdade, no início da puberdade, e o controle da reprodução. O hipotálamo produz os hormônios liberadores, o hormônio liberador das gonadotrofinas, o GnRH, e o GnRH, ele estimula a secreção do hormônio luteinizante e folículo estimulante pela adenohipófise. O hormônio luteinizante, LH, promove a secreção de andrógenos pelos testículos e o hormônio folículo estimulante, FSH, estimula a espermatogênese. As gonadotrofinas, então, no início do período reprodutivo, quando os homens começam, então, a fase da adolescência, o encéfalo hipotálamo começa a liberar as quispeptinas 1 e 2, que agem no hipotálamo, promovendo, então, o liberador do hormônio liberador das gonadotrofinas. Vai atuar na adenohipófise, estimulando a liberação do hormônio folículo estimulante, FSH, e do hormônio luteinizante, LH. Eles promovem, então, a maturação gonadal e liberação de esteroides gonadais. Os andrógenos, então, o principal é a testosterona, mas tem também uma boa quantidade de hidrotestosterona e androstenediona. Esse gráfico aqui, ele mostra os níveis de testosterona plasmática ao longo da vida de um homem. Então, vejam que durante a fase fetal, lá pelo segundo trimestre da gestação, existe uma secreção
bastante elevada da testosterona, que ajudaria também na impressão do comportamento masculino. Logo depois do nascimento temos também um nível um pouco mais elevado, depois fica baixo. Só vai aumentar quando está iniciando então a fase da adolescência. Aí começa a ver todas aquelas transformações no jovem, porque estão aumentando os níveis de testosterona. Esses níveis permanecem altos até 50, 60 anos mais ou menos, depois começam a cair. E a produção de espermatozoide também, ela atinge um valor máximo, em torno de 20 anos mais ou menos, e vai ficar até 70 e alguma coisa, dependendo da pessoa, né? E depois vai diminuindo. Funções dos andrógenos, principalmente testosterona: desenvolvimento e manutenção das glândulas acessórias, maturação do espermatozoide, comportamento masculino. Aqui nesse caso, estamos referindo a comportamento masculino já no adulto ou adolescente, certo? A impressão do comportamento foi durante a vida embrionária. Então, já aqui no adolescente ou no adulto, a testosterona, então, ela estimula a agressividade e a libido, o desejo sexual. No caso dos castrados, né, se houver ainda algum desejo sexual, pode ser por uma secreção que ainda existe da testosterona. Mas hoje em dia já não se encontra muito disso. Antigamente tinha os haréns das mulheres lá, com os sheiks árabes, que tinham os castrados, daí realmente para não ter garantia de não haver problema. A testosterona também estimula o aumento do metabolismo, que é um resultado do aumento da síntese proteica. A testosterona estimula a síntese proteica, então o aumento da massa muscular. E em conjunto com o hormônio folículo estimulante, estimula também os espermatogênesis.